prefeito de Cabo Frio, Jânio Mendes, da coligação Cabo Frio Vai Ser Diferente. Cronômetro na tela daqui a pouco, vai ser disparado já já, porque quero passar aqui na área da educação, candidato Jânio Mendes, a pergunta comum a todos os candidatos que faz a professora Denise. Ela diz o seguinte: na homologação do novo plano de cargos, carreiras e salários para o funcionalismo de Cabo Frio, algumas categorias receberam até 60% de reajustes. Para a educação, esse reajuste foi de 0%. Qualquer servidor com curso superior receberá em janeiro do ano que vem R$ 2.100 e o professor permanecerá com R$ 1.300. O atual prefeito prometeu, numa audiência com o CEP, enviar mensagem à Câmara para desfazer esse equívoco e corrigir a situação. Ela lembra que a educação é uma das únicas categorias com verba especialmente destinada à valorização do profissional, o Fundeb. E faz a seguinte pergunta: o senhor, eleito prefeito, assumirá o compromisso de isonomia entre cargos com a mesma escolaridade? Cronômetro na tela, disparado para a resposta do candidato Jânio Mendes. Por favor, candidato. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a comunidade de São Cristóvão pela festa de São Cristóvão, deixar um abraço ao meu querido amigo Padre Francisco e a toda a comunidade de São Cristóvão. Professora Denise, obrigado aí pela sua pergunta, extremamente oportuna. Gostaria de dizer que o nosso compromisso com a educação, ele vai ser reafirmado em todo instante, em todo momento de nossa caminhada de vida pública. Como você bem colocou, o prefeito já se comprometeu com o sindicato em encaminhar à Câmara um projeto de lei corrigindo esse equívoco da exclusão dos profissionais de educação dentro do plano de cargos e carreira para o servidor público, que foi aprovado recentemente à Câmara e que entra em vigor em 1º de janeiro. É nosso compromisso cumprir fielmente o plano de cargos e carreiras do servidor público municipal e fazer esta isonomia que já vai ser encaminhada à Câmara como forma de valorizar o profissional de educação. E nosso compromisso com a educação, Denise, vai mais além. Quando vereador em Cabo Frio, eu aprovei a lei orgânica do município, o compromisso do município é investir 35% do seu orçamento em educação. O primeiro prefeito da lei orgânica, o Ivo cumpriu, Ivo Saldanha. O segundo prefeito, Zé Bonifácio, cumpriu. O terceiro prefeito, depois da lei orgânica, o Alair, reduziu de 35% para 25%. Então, um dos primeiros atos nossos vai ser encaminhar à Câmara uma proposta de emenda à lei orgânica municipal, reestabelecendo o patamar de 35% como obrigação do município em investir na educação, para que com isso a gente possa cumprir o plano de cargos, carreiras e salário, valorização do magistério e seguir avançando, porque existe um outro aspecto do plano de cargos e carreiras, esse específico do magistério, que nós precisamos recompor, Denise, que nós precisamos recuperar, e você sabe bem, e todo profissional de educação bem sabe. Também fui vereador quando aprovamos o plano de cargos e carreira do magistério, que previa um acréscimo de 12% no interstício, naquela passagem do servidor, do professor, de um nível para o outro. Que também o ex-prefeito Alair foi lá e reduziu de 12% para 3%. O atual prefeito Marquinho elevou para 5%, depois trouxe para 8%, hoje está no patamar de 8%, e é nosso compromisso, nos 4 anos de governo, voltar ao patamar de 12%, para que assim tenhamos uma carreira do professor em Cabo Frio, estruturada, organizada, com um profissional valorizado, para que a gente possa fazer a grande revolução nesse município através da educação. Ainda na educação, Denise, nós vamos criar o Programa de Educação Integrada. Nós vamos pegar hoje, nós temos 8.000 crianças em Cabo Frio dentro do projeto Novo Cidadão. E nós vamos ampliar o projeto Novo Cidadão para que as 38.000 crianças e adolescentes da rede municipal de ensino possam ter atividade durante todo o dia. Quem estuda na parte da manhã, na parte da tarde, vai ter uma atividade, seja de esporte, seja de cultura, seja de dança ou de música, para que a criança possa estar o dia inteiro envolvido com atividade de formação de educação. Sou de um partido, o PDT, onde a inspiração veio de Darcy Ribeiro por educação integral. E é nosso compromisso implantar aqui em Cabo Frio um programa de educação integral que envolva toda a cidade, desde os prédios públicos, como o Teatro Municipal, Denise, que nós vamos transformar na Escola Municipal de Teatro.
aproveitar essa vocação magnífica que Cabo Frio tem para a música, com duas belas grandes sociedades musicais, a 13 de Novembro e a Santa Helena. Nós vamos alugar esses espaços e contratar esses músicos para que sejam monitores, instrutores, para dar aula de música para aquelas crianças que tenham vocação para a música no contraturno. A mesma coisa que vamos fazer com os professores de educação física, com a comunidade artística de Cabo Frio, para que dê aula de teatro, fazer uma estrutura de teatro no Jardim Esperança, outra em Tamoios, criar uma piscina no Jardim Esperança, uma piscina em Tamoios, para que as crianças de Tamoios e da Grande Jardim Esperança tenham a mesma oportunidade que têm hoje as crianças de Cabo Frio, dentro do projeto Novo Cidadão, de ter aula de natação. Então, a educação, ela vai ter toda a atenção, todo o carinho e todo o investimento necessário. Nós vamos criar, Denise, o que nós vamos chamar de linha do conhecimento. É um programa de transporte específico para alunos da rede municipal. Eu acompanhei durante toda a minha vida pública e sempre apoiei a luta dos estudantes por dignidade no transporte. Você acompanhou, você sabe disso. E a gente tem que estar cansado de ver, muitas das vezes, os alunos serem agredidos ou serem considerados um infortúnio para os usuários do sistema de transporte, porque na hora que os alunos saem da escola ou que vão para a escola, os ônibus andam superlotados. Então nós vamos criar a linha do conhecimento, que vai transportar somente estudantes. Com isso nós vamos desafogar o sistema de transporte e dar mais tranquilidade, dar mais segurança, dar mais tranquilidade aos pais e aos alunos que vão para as escolas. Vai funcionar inclusive sábados e domingos para que os alunos possam ir a cinema, ir a teatro. Eu acho que essa é uma das formas que a gente tem de integrar, de fazer com que essa cidade respire educação e se transformando numa cidade que respira a educação, naquilo que o Plano Nacional de Educação chama a cidade da educação, a gente vai estar construindo as bases do futuro. E nada disso, Denise, a gente constrói sem olhar com carinho, sem olhar com zelo pelo professor. É o professor o grande mediador da relação ensino-aprendizagem. Cabo Frio não pode voltar ao tempo da educação improvisada em casas alugadas. Cabo Frio não pode voltar ao tempo em pensar em reduzir investimento em educação. Cabo Frio tem que pensar para frente. E pensar para frente é continuar construindo escola padrão, é levar uma creche a cada bairro. Por isso nós vamos fazer o programa Creche Perto de Casa, porque você, Denise, como educadora, sabe, não é apenas a mãe que ganha quando um filho vai para a creche logo nos primeiros anos, nos primeiros meses de vida. É o professor também que ganha. Você que trabalha com a pré-escola, você que trabalha com a alfabetização, você, professor, sabe do que eu estou falando. Quando você recebe um aluno, uma criança, que veio de uma creche, que teve contato mais cedo com o mundo das cores, com o mundo das letras, ele tem um desenvolvimento melhor na aprendizagem. Então, para isso, nós vamos colocar o programa Creche Perto de Casa. Em cada bairro, uma creche, para que a mãe possa ir trabalhar e deixar o seu filho na creche. E para que aquela criança tome gosto mais cedo pela arte da educação, pelo saber, pela cultura. Candidato Jânio Mendes, a nossa telespectadora Bárbara Carvalho do Braga faz uma pergunta relativa a programas sociais. Quais são os seus projetos na área dos programas sociais e se o candidato, caso eleito, vai manter os projetos sociais já existentes? Com certeza, Bárbara. Esse é o meu compromisso. É meu compromisso com a cidade de Cabo Frio, é meu compromisso com o prefeito Marquinho, que fez aí grandes programas sociais, os CRAs, que hoje atendem aí a diversas comunidades. Nós precisamos universalizá-los, levar o CRAS para todas as comunidades de Cabo Frio. Pela primeira vez nós estamos vendo política pública na área social, onde não há a interferência da liderança comunitária, do vereador, para que alguém seja atendido, seja pelo cartão que complementa o programa Bolsa Família, uma iniciativa do governo municipal, hoje com cartão de R$100. Nós precisamos universalizar esse cartão para que mais pessoas nessa cidade que passem por problemas de dificuldade financeira e econômica recebam esse atendimento. Nós temos o programa do Café do Trabalhador, que hoje atende o trabalhador
dali da região do Jacaré, Monte Alegre, Boca do Mato, Jardim Esperança, né? Nós precisamos fazer um café do trabalhador aqui na região do Manuel Correia, para atender o trabalhador dessa região, Manuel Correia, Praia de Siqueira. Nós precisamos fazer um café do trabalhador em Tamoios, para atender aquela região de Tamoios, mas nós precisamos mais. Nós precisamos usar melhor aquele espaço do Café ao Trabalhador, que abre 5 horas da manhã para servir o Café ao Trabalhador. E no nosso governo, na volta para casa, quando o trabalhador volta com a sua marmita vazia, ele vai poder levar para casa a sopa do trabalhador. E nós vamos introduzir no Café ao Trabalhador, usando melhor aquele espaço, um espaço para que haja distribuição de sopa para o trabalhador. Eu digo isso, Sidney, porque eu sou católico, você sabe, me conhece, milito nos serviços sociais da igreja, vejo outras igrejas em Cabo Frio fazendo ronda noturna, alguns restaurantes, principalmente comida aquilo, pegam a comida, deixam ela separadinha, os voluntários das igrejas passam, recolhem e saem fazendo distribuição nas comunidades. Então é fundamental que o poder público assuma isso enquanto política pública. Então ali nós vamos fazer também a sopa do trabalhador, para que ele possa levar para casa um alimento para o seu filho quando precisar. Política pública é isso. Quem precisa, vai lá, pega e atende a sua família. O programa, por exemplo, da passagem ao real, é um programa que eu considero de política social, é uma política pública de transporte que acaba atendendo uma política social, porque se a passagem é R$ 2,80 e o trabalhador paga R$1, é R$ 1,80 que sobra a cada passagem, para que ele tenha mais dinheiro para fazer a alimentação da sua família, para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água. Então nós vamos continuar com o programa da passagem a R$1, que é um programa universal, é um programa inteligente. Você sabe, eu sempre fui crítico da passagem de ônibus em Cabo Frio. Eu sempre disse que a passagem de ônibus em Cabo Frio era a passagem mais cara do Brasil. Infelizmente, o prefeito Marquinhos Mendes fez essa política pública da passagem ao real. Então, nós vamos manter o programa da passagem ao real e vamos continuar melhorando o sistema de transporte. Nós queremos diminuir o intervalo entre um ônibus e o outro. O cidadão não pode ficar mais de 10 minutos no ponto esperando o ônibus. Nós vamos criar sistema integrado para que haja esse deslocamento e, com esse deslocamento, melhore a qualidade no atendimento. Vamos criar estações para que o cidadão possa ficar abrigado sob sol, sob chuva, porque a partir do momento que ele decidir tomar um ônibus, ele está por conta do sistema. Então, a política social, minha querida, você pode ter absoluta convicção e certeza. Desde o Café do Trabalhador, os CRAs, o programa do Cartão Cidadão, tudo isso, a passagem ao real, tudo isso vai ser mantido e vai ser ampliado, porque o nosso compromisso com gente é muito maior do que você pode imaginar. Nós não temos compromisso com pedras, nós temos compromisso com gente, com o coração. Eu sempre fiz uma crítica aqui em Cabo Frio, né, na Câmara Municipal, quem acompanhou toda a minha trajetória sabe disso. Eu costumava dizer o seguinte: quando Cabo Frio começou com essa mobilização de setorização, né, onde o meio-fio recebia 3 pinturas por semana, né, e às vezes o meio-fio era mais grosso, a camada de cal era mais grossa que a camada de meio-fio, os postes eram gordinhos. Eu sempre dizia que o que me entristecia nessa política é que o meio-fio pintado valia mais do que o estômago de uma criança. E hoje a gente vê que há uma política que valoriza o cidadão, que investe em gente, que se preocupa com a barriga, com o estômago, com a condição de vida do ser humano. Então nós vamos preservar essas políticas, vamos ampliá-las, ao mesmo tempo em que vamos estar ousando, pegando dinheiro público para poder fazer o desenvolvimento. Aquilo que eu falei no início, Sidney, Cabo Frio pode mais. Cabo Frio pode ter, como o Rio das Ostras tem, a Zona Especial de Negócios. Cabo Frio pode ter o condomínio logístico no entorno do aeroporto. Cabo Frio pode ter o desenvolvimento que as outras regiões do estado têm. E quando a gente faz esse desenvolvimento, a gente está tirando essas pessoas da política social, a partir do momento que a gente vai gerar emprego. Agora, enquanto houver necessidade, enquanto houver um só cabofriense precisando do Café do Trabalhador, precisando da sopa do trabalhador, do cartão cidadão, nós vamos estar atendendo a esse cidadão.
Temos um minuto para esse final de segundo bloco. Queria trazer a pergunta do professor Rodrigo Barreto a respeito do esporte futsal. Ele pergunta aos candidatos qual o projeto para que o futsal retome a força que tinha em Cabo Frio, quando foi bicampeão carioca, participou de 2 ligas nacionais entre 2006 e 2009. Algum projeto nesse sentido, candidato? Sim, Sidney, meu compromisso. Eu sou um dos fundadores da Liga de Futsal de Cabo Frio, junto com J. Maurício, Barreto, Fernando Henrique, Eliseu. E eu quero fazer com que nós tenhamos aqui o futsal, que sempre foi uma força de Cabo Frio, uma força do meu bairro, que revelou a Aritana, que revelou Rodrigo, Diguinho e tantos outros talentos para o futsal de Cabo Frio, e como instrumento de inserção social dentro do projeto Novo Cidadão que a gente tem hoje e que nós vamos universalizá-lo para que todas as crianças da rede municipal de ensino tenham acesso, cabe o fortalecimento das competições, fortalecimento da liga de futsal, da liga de handebol, da liga de jiu-jitsu, da liga de futebol de campo. Vamos trazer de volta o campeonato amador de Cabo Frio, criar em cada bairro um campo de futebol preparado, estruturado para poder estar realizando competição. Tempo esgotado, candidato. 15 minutos, atingimos o tempo limite desse segundo bloco da entrevista aqui com o candidato Jânio Mendes, da coligação Cabo Frio Vai Ser Diferente. O cronômetro já está saindo da telinha e a gente vai para um intervalo comercial e retorna na sequência, ao vivo com você aqui na Rede Litoral News, para seguir a nossa entrevista com o candidato Jânio Mendes. Lembro que as perguntas que estão sendo apresentadas ou pelo telefone, ou pelas redes sociais, ou pelo e-mail, nosso telefone é o 2643-6307. Shopping dos componentes eletrônicos. Comprar com quem entende.